Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos. Hoje nós temos dois jovens expositores aqui da doutrina espírita que farão abordagem dos temas da noite, com certeza com detalhes interessantes que nos ajudarão a entender cada vez melhor a doutrina espírita, não é? Vamos fazer a prece para iniciarmos a palestra. Querido Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos e protetores que aqui nos ajudam, que todos nós sejamos inspirados, não só os nossos irmãos que farão uso da palavra, mas todos nós, para que possamos compreender as colocações que serão feitas, cada vez mais instruindo os nossos seres, os nossos espíritos, para podermos, no decurso da vida, estarmos aprendendo e praticando, exercitando esses aprendizados que aqui recebemos através da doutrina espírita. Muito obrigado e que em nome de Deus nós possamos iniciar o nosso trabalho. E com vocês, o Washington Rodrigues. Isso é locutor de futebol. Washington. Boa noite Rodrigues. A todos. Mais uma noite aqui estamos para trabalharmos o nosso entendimento, a nossa compreensão diante das leis naturais, diante da divindade, que é Deus, e diante do conhecimento espírita que vem trazer para nós conteúdo, mensagens, informações que possam somar ao que já trazemos conosco para melhorarmos, caminharmos e conduzirmos no nosso desenvolvimento. E como já estamos chegando no final do ano, e chegando no final do ano já começamos a pensar o que vamos comprar, para o final de ano, para casa, algum bem, alguma coisa que sintamos vontade. E pensamos em comprar uma máquina de lavar, ou uma máquina fotográfica, uma televisão, um media player, um computador, um iPod, iPhone, todos esses equipamentos eletrônicos que todos nós gostamos de ver, já estamos habituando a usá-lo de maneira cada vez mais fácil, assim como os jovens, as crianças já crescem e já estão tendo contato com esses aparelhos tecnológicos. Mas estamos pensando em comprar uma televisão. Vamos colocar uma televisão grandona na sala, uma televisão LCD, uma televisão a LED, e a vontade é grande de comprar uma televisão. Mas a vontade é grande que a pessoa, vou comprar uma televisão de 40 polegadas, de 59, de 23, de 26, quantas polegadas forem necessárias. E para isso, para adquirirmos esse produto, temos que pensar primeiro, além da nossa vontade, o que queremos que esse aparelho faça. Quais são as qualidades que ele deva ter para nos suprir a nossa necessidade ou a nossa vontade? Aí procuramos saber se tem entrada USB, se tem tomada, se é 110, 220, se tem entrada para antena comum, se tem entrada HDMI, é muita coisa. Mas a gente tem que entender isso, para que possamos comprar o equipamento e esse equipamento suprir a nossa necessidade, que poderíamos adquirir um DVD ou outro aparelho, um pendrive, e temos que conectar nesse aparelho. Então temos que saber as possibilidades dele, para não ter que trocá-lo. E partimos para a loja para comprar. Mas antes também temos que pensar, bem, vou comprar um aparelho. De quantas polegadas? Agora, as polegadas, nós temos que saber qual o tamanho da área, do local onde vai ficar instalado esse televisor. Porque se colocarmos um televisor de 40 polegadas e uma distância muito próxima que fica a nossa poltrona, o que vai acontecer? Nós não vamos perceber os detalhes, a nitidez do equipamento. Porque vamos estar tão próximo que vamos ter uma diferença visual e não vai ficar de boa qualidade. Aí temos que adequar a distância da televisão e do aparelho. E muitas vezes a nossa sala, o que temos, não vai dar para fazer essa mudança. Então, temos que anteriormente prever e saber qual é a distância que vai ficar a estante da nossa poltrona, para que possamos ter mais uma informação, mais um dado, para na hora de chegar na loja, termos dados, informações para que o vendedor possa nos dar um produto adequado. Adequado ao nosso bolso, adequado ao nosso interesse e adequado ao quê? À nossa visão, ao nosso organismo. Porque sabemos que a televisão, a tela, emite o quê? Raios, emite o quê? Partículas que nós não estamos percebendo, mas que pode agravar, pode prejudicar a nossa saúde, pode prejudicar a nossa saúde ocular. Então temos que ter todas essas informações para poder ir comprar esse produto. E isso tudo vem o quê? A partir da nossa vontade de querer comprar um produto, o nosso conhecimento, o que queremos que ele faça, e o discernimento.
O discernimento para quê? Para que não... Não, eu quero comprar, é grandona, eu quero uma de 52, eu quero de 52. Vai botar uma televisão de 52 num lugar pequeno. Vai prejudicar o quê? A saúde. Vai prejudicar a qualidade visual do programa, do que vai ser visto na TV. E vai ter que discernir o que é melhor, mais confortável e que vai ser de acordo com o quê? Com a nossa capacidade física e nossa saúde. Então, vemos que nós estamos sempre usando, em todo dia, diariamente, o quê? A vontade, o discernimento, o conhecimento. E tudo isso, para nós, parece simples, mas é muito complexo. Por que é complexo? Porque mexe o quê? Com a nossa vontade, com o nosso interesse, com o nosso desejo, com a nossa competição. Porque podemos ver um aparelho no vizinho maior e queremos ter um maior que aquele que ele tenha. Então, tudo isso entra em jogo, entra em voga, e queremos ter. E muitas vezes queremos ter, para dizer, eu tenho, já tenho lá em casa. Já tenho de LED. Você tem de LCD? Eu tenho de LED. Um movimento de competição. E o tema nosso hoje, aqui na Gênesis, no capítulo 3, é origem do bem e do mal. E é interessante nós observarmos a origem do bem e do mal. Anteriormente, temos o conhecimento de que temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nós utilizamos constantemente para decidir, para ir para uma direção ou para outra, para escolher as coisas, para pensar em várias coisas, sempre pensando e nesse pensamento tendo consciência do que estamos pensando. Então temos o livre-arbítrio para criar, para produzir, e nesse livre-arbítrio, nessa ação do livre-arbítrio, através do pensamento e da realização, dentro da lei de progresso, nós vamos adquirindo paulatinamente o quê? O mérito. O mérito por nossas ações, o mérito por nosso movimento, o mérito por nossa vontade. E cada vez mais a nossa vontade, tendo a regulação de sempre com bom senso, com conhecimento, ela cada vez mais terá o quê? Forma de assessorar para o melhor entendimento e a melhor ação. Quando não nos associamos com esse conhecimento, entendimento, automaticamente nós estamos abrindo uma brecha, abrindo vazão para que o que queremos fazer, por meio da nossa vontade, não seja algo produtivo, não seja algo que seja venturoso para a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. E na Gênesis, quem puder estudar no capítulo 3, ler em casa, nós podemos perguntar assim: Deus criou o mal? Pelos estudos anteriores que tivemos aqui na Gênesis e pelas observações que temos em nossa vida, nessa existência atual, nós observamos se Deus criou todo o universo. Deus é perfeito, é justo, é benevolente. Nós vimos que tudo que existe na natureza é útil, tem uma utilidade, tem um fim, tem um objetivo. E que todos nós estamos emanados no bem e que a força do bem é a força que rege o universo, rege as coisas e os seres. Nós dizemos, não, Deus não criou o mal. Aí partimos para uma outra pergunta. Quais são as causas e origens do mal que afligem a humanidade na Terra? Aí nós temos que pensar e refletir. Quais são essas causas que causam aflição na humanidade na Terra? É o quê? O nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de decisão e de crescimento nessa decisão. Porque nós temos o quê? O mérito da nossa evolução, o mérito do nosso aperfeiçoamento. Nós temos as experiências, sejam elas boas ou mais, mas nós temos essas experiências e que nos ajudam, que nos fazem melhorar, fazem-nos ver cada vez melhor aquilo que anteriormente não era tão mal visto, mas com o passar do tempo, da evolução, do crescimento, nós observamos que não é tão bom assim. Assim como quando nós estamos no estágio ainda de criança, infantil, algumas coisas são interessantes, são boas, mas à medida que vamos desenvolvendo, elas não são tão boas quanto antes. Já temos que passar um passo à frente, um degrau a mais. Por quê? Vamos adquirindo conhecimento, experiência nas nossas realizações e nas nossas vontades. E isso vai nos capacitando a cada vez mais melhorar, filtrar melhor as nossas escolhas. Mas existem outros movimentos que nos atrapalham nessas escolhas, mesmo nesse processo de crescimento físico, nesse processo de existência, de vivências. Porque nossa evolução, ela vem a partir de quê? No tempo, ela vem correndo no tempo. E no tempo que
encarnação e desencarnação, encarnação e desencarnação. E a evolução, nesse processo vai a evolução. A evolução o quê? Do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Para sempre o quê? Através do nosso livre-arbítrio, nós adquirimos um mérito. Assim como nós somos pais, temos filhos, ou somos filhos, os nossos pais nos doaram um corpo, nos doaram um material genético para que pudéssemos nascer. Então, a cor dos olhos, a orelha, o jeito de andar, a forma de pisar, os órgãos internos, tudo isso foram nossos pais que nos deram como herança. Mas nós não demos o conhecimento da mãe e do pai, não se juntaram e aquele ser que nasceu já com aquele conhecimento que os pais tinham já prontinho feito. Não. Nós vamos desenvolvendo, nos aprimorando. Através do quê? Da educação, do aconselhamento, do assessoramento dos pais para com o filho, para estudar, para crescer. Não faça isso, faça assim, desse jeito é melhor, não faça aí que você vai poder se dar mal, vem por aqui e nosso livre-arbítrio, nós vamos para lá, nós vamos para cá. Nós sabemos disso, nós vivíamos com essa situação. Muitas vezes os pais falam, não vá em tal lugar, chega em tal hora, e às vezes chega depois da hora. Não faça isso, não come em excesso isso, que vai fazer mal. E come porque é gostoso, é saboroso, e come. Depois vem o resultado disso. E aprende, pela experiência própria, do que não foi bom. E isso fica cravado. Porque não tem como nós, como pais, colocar na mente dos nossos filhos como fosse uma cápsula, pronto, você está perfeito. Você vai fazer assim, assim como fosse uma programação. E pronto, ele seguisse. E toda vez que chegássemos em casa, na programação estava lá, quando eu chegar em casa, o meu filho vai ter que me dar benção. Mas isso está na programação, mas não está na intenção, na vontade desse filho de vir por reconhecimento, por respeito, vir ao pai e pedir benção, ou falar boa noite, bom trabalho, tudo bem, e assim por diante. Então vemos que o mérito é interessante, e esse mérito nós utilizamos através do nosso livre-arbítrio. E pelo nosso livre-arbítrio, nós o quê? Recorremos muitas vezes em imperfeições, em vícios, através do quê? Da nossa ignorância, do nosso egoísmo, das vicissitudes que nós conhecemos muito bem. E cada vez mais estamos conhecendo e se distanciando delas, o que é muito interessante. Muito por experiência própria, muitos por vermos os outros passarem por tais situações. E isso nos causa uma certa reflexão que nos faz entender melhor e não precisamos passar por aquela situação específica. Mas poderemos passar por outras, mas passaremos de maneira que o conhecimento e a forma de retornar ao entendimento rápido, que não nos cause dor, sofrimento e aflição, seja breve. E esse é o processo da evolução, esse é o processo do crescimento. Então é por isso que Deus não criou todos nós perfeitos, já evoluídos moralmente, todos programados, perfeitos, na harmonia. Qual mérito teríamos? Qual mérito teríamos na nossa escolha? De ir para a direita ou para a esquerda, de ser engenheiro, de ser um farmacêutico, de ser um pedreiro, de ter experiência de voar, de nadar ou de andar, caminhar, de ler um livro ou de pensar e pensar. Então observamos como é oportuno e como a sabedoria divina nos mostra mais uma vez que o caminho certo, que o caminho da justiça divina e da providência divina é esse. O nosso mérito, o nosso livre-arbítrio de podermos escolher. Mas o ponto principal não é somente porque não fez nos perfeito, mas sim o que devemos fazer para atingirmos a perfeição. Já que somos filhos do Criador, o que podemos fazer para interagir nessa perfeição e desenvolvermos o nosso caminho com mais segurança, com mais firmeza, com mais força e com mais entendimento. E esse entendimento requer de nós, nesse processo de encarnação e desencarnação, o que realmente vem cair ao nosso entendimento como uma luva, nesse processo de encarnação e desencarnação, as várias oportunidades de podermos recorrer no exercício da prática, de caminhar na luta da vida diária, seja encarnado, das situações que geramos, porque existe ação e reação em nossa existência. Assim como existe livre-arbítrio, existe ação e reação. E essa reação vem de encontro a nós. Se praticamos o bem o que é o bem? O bem o que está de acordo com as leis de Deus, está de acordo com a relação de quê? De melhor entender, de melhor compreender e de melhor se expressar na vida. E se expressar na vida é algo complexo.
na medida em que a nossa ignorância está alta, está muito desenvolvida, as nossas vicissitudes estão ali, aquecidas, estão fervorosas, queremos mais, queremos isso, queremos aquilo, eu quero ter isso. É complexo o movimento de entender o que é o bem, o que é harmonia, o que é ter o necessário, o que é ser humilde e caminhar com humildade. Mas na medida que a dor, na medida que os caminhos que vamos escolher não são tão bons para o nosso aprimoramento, nós vamos sentindo, ou seja, na pele, ou seja, na consciência, ou seja, na forma de sentir e ver a vida e as coisas. Mas nós queremos felicidade, todos nós queremos paz. Seja aquele que está encarcerado na cadeia, seja aquele que está com vício, ele procura felicidade, ele quer paz, ele quer prazer, quer satisfação. Mas o caminho que ele está buscando isso não é o caminho que vai dar satisfação. Uma satisfação duradoura, uma satisfação que traga crescimento e entendimento, para que ele possa viver consigo mesmo, para que ele possa viver com o próximo, e que possa entender que existe uma harmonia e que estamos aqui não para viver com as coisas, estamos aqui para desenvolver, cada vez mais aprimorarmos a nossa relação com a matéria e sentimos que não somos apegados à matéria, não somos agregados à matéria, não devemos ser subjugados pela matéria, mas que devemos evoluir. Porque é a nossa evolução espiritual que é o primordial, que é o fim objetivo. E para alcançar isso, nessa evolução, nesse crescimento, dentro do processo de desenvolvimento em que, no início, precisamos ter o contato com a matéria, precisamos trabalhar, precisamos manter a nossa sobrevivência. E aí isso trouxe a lei do progresso. Através da sobrevivência, da caça, da pesca, de manter-se ali na tribo, de preservar, de combater os predadores, fomos desenvolvendo. Mas à medida que o nosso conhecimento foi cada vez aumentando, e com isso a tecnologia do conhecimento e da relação e das distâncias, cada vez mais se encurtando, a nossa compreensão teve que se cada vez mais melhorar, se aprimorar. À medida que fomos conhecendo e compreendendo que o alimento que nós temos que usá-lo na medida certa, no momento certo. À medida que fomos saindo do instinto de conservação, já o entendimento, a inteligência ali trabalhando, nós temos que dosar as nossas atitudes. Temos que dosar as nossas satisfações de acordo com o que é necessário, com o que é real, com o que é saudável para o nosso organismo físico e psíquico. Não adianta corrermos atrás de algo que vai faltar e comprarmos uma caixa de açúcar e manter a caixa de açúcar e consumir açúcar porque vai acabar. Nós já passamos dessa fase. Nós temos que avançar. Avançando no entendimento, na compreensão. De saber dosar o alimento que comemos, de dosar os pensamentos que consumimos e dos pensamentos que emitimos no dia a dia. Porque são eles, simples, pequenos, sutis, mas são constantes e vão se avolumando. E vão criando a atmosfera ao nosso redor. E o que pode causar-nos um estado de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, em situações em que existe aflição, ou pode ser um estado perturbador para nós e para aqueles que se aconchegam até nós. E são em detalhes, são em situações. Isso são frequências, assim como as frequências do celular, que está aqui, ó. Está no vibrador, mas está emitindo, está ligado, está sinalizando. Está dizendo onde que está, onde que a pessoa está, em qual local está. Está dizendo se está ativo, se está inativo, se pode receber uma ligação ou não. Assim como o nosso pensamento, as nossas ondas mentais. E é nesse trabalho que devemos trabalhar a informação de que a origem do mal é através das nossas ações, das nossas atitudes. Mas sabemos também que é o bem que nos traz a felicidade. É o bem que está permeando todo o universo. E esse bem, por mais que distanciemos dele, em um determinado momento, a nossa consciência, a situação em que vamos estar colocados com tanto mal, será tão irresistível, tão intragável para nós, que pelo nosso livre-arbítrio, aquele livre-arbítrio que anteriormente escolhemos ir nessa direção, nós iremos retornar para um comportamento, para uma atitude que nos livre, que nos faça ter forças e situações para sair daquela situação, daquele estágio, daquele estado. O que não será difícil. O que não será difícil.
Porque é questão da vontade, é questão do poder. Então vemos que o livre-arbítrio, a benevolência de Deus, está em todo lugar, está em tudo. E vemos também que por mais erro que tenhamos cometido, por mais falta que tenhamos cometido, sempre há um recomeço, sempre há um retornar. Mas um retornar a uma atitude, a um comportamento. E para retornar essa atitude, o comportamento, requer de nós o quê? Esforço, luta, briga. E para isso, o livre-arbítrio traz o quê? Um mérito. Nós teremos também um mérito de sair de uma situação que anteriormente provocamos, ou que estamos passando por essa situação, mas que sabemos passando por determinada situação que não é por acaso, existe toda uma mediação e reação, e existe por que estamos passando por aquela situação, mas se passarmos com resignação, com entendimento, com prece, com capacidade de perdoar, automaticamente estaremos nos assessorando de valores e de vibrações que vai nos auxiliar a sair dessa situação, a restaurar um equilíbrio que anteriormente não tínhamos, mas que agora conseguimos pela experiência e pelo mérito de ter uma escolha, de ir nessa escolha e essa escolha não ser tão boa e de analisar através do conhecimento, discernimento e do sofrimento a importância de que, à medida que vamos evoluindo, subindo degrau em degrau, nós vamos aprimorando e vendo que a felicidade que lá atrás nós achamos que era tudo, não era tudo. E muitas vezes, aquele tudo lá atrás, nós choramos, nós gritamos ao mundo que aquilo era o tudo que queria e nada no mundo iria fazer mudar. E mais à frente vimos que mudou, porque o nosso entendimento, o nosso conhecimento fez mudar pelas nossas experiências, pelos nossos interesses, pelos nossos afetos. Porque o amor, o sentimento, ele é muito forte. Mas se não sabemos dosá-lo e sabemos discernir, nós poderíamos, pelo amor e pelo sentimento afetivo, criar situações que não sejam produtivas para nós e para o próximo. E para isso, existe o crescimento, o conhecimento. E esse crescimento, conhecimento, a doutrina espírita vem ressaltar, e a vida também nos mostra que é evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para termos o mérito da nossa evolução. E para evoluir, nós temos que estar a caminho, nós temos que viver, nós temos que ter pensamentos, produzir ideias, arregaçar as mangas, trabalhar, lutar por que nós queremos, mas sabemos se o que nós queremos realmente é o que precisamos ter para a nossa felicidade, para a nossa paz, para aquelas pessoas que nós amamos, para aquelas pessoas que convivemos no dia a dia. E esse pensamento deve ser cada vez mais vibrado por nós, cada um de nós. Mesmo que fora da nossa pele esteja tudo diferente, esteja tudo dizendo, não é assim, é por ali, vamos pensar, vamos refletir, vamos trazer à baila esses ensinamentos, os conhecimentos, a vida, as experiências, as situações do mundo. Vamos ver, não é isso não. Vamos dar ouvido àquelas intenções, àquele movimento em que sempre achamos esse caminho é mais fácil, esse caminho é mais curto. Mas nem sempre o caminho mais curto vai fazer a gente chegar aonde nós queremos e da forma que desejamos. Então, o nosso trabalho nessa evolução, nesse crescimento, nesse trabalho de cada vez mais, evoluirmos com mais segurança e percebemos melhor que o mal, nós mesmos que estamos causando para nós mesmos. E que não devemos pôr a culpa a terceiros, a isso ou aquilo, mas somos nós. Porque quando desencarnarmos, quando estamos sozinhos, nós estamos sempre conosco, pensando, refletindo. E não teríamos a oportunidade de falar, foi aquele que me induziu, foi aquele que falou. Não, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha. E essa escolha deva ser cada vez mais feita com entendimento e compreensão. E essa compreensão nós vamos conseguindo, aprimorando, à medida que vamos evoluindo. E como se evolui? Evolui assim, é minuto a minuto, segunda a segunda, é cada dia, é cada noite. É num processo, é na forma de utilizar um recipiente, é na forma de conversar com o próximo, é numa forma de pensar o que eu vou fazer naquela situação, como eu poderia agir, e eu vou agir assim, dessa forma. Esses pequenos movimentos é que vai nos garantir o quê? A experiência, o entendimento, mais acerto e menos possibilidade de errar. Então, o entendimento de
Se Deus criou o mal, nós observamos bem, Deus não criou o mal. Deus é o bem. E nós todos estamos e estaremos sempre com o bem. Seja nos momentos mais tumultuosos, se pararmos e fazemos uma prece, pedimos a Deus a ajuda, a oportunidade, ela vai estar. Porque sempre do nosso lado vai ter uma ajuda, vai ter uma oportunidade. Poderíamos, em determinado momento de perturbação ou de descontrole, ver mais pessoas ou situações querendo nos empurrar para baixo, mas são a nossa forma de ver, é a nossa atenção, aonde que está a nossa atenção, o que estamos vendo. Mas do lado está ali, ó. Não, siga esse caminho, vem para cá, faça assim, faça assim. Ah, mas é difícil, mas não é tão difícil quanto a situação que tu está vivendo agora, que está se replicando, está causando dor, sofrimento, e sempre volta àquela mesma situação. Não é melhor lutar, passar por situações difíceis, mas tentando ter um melhor entendimento, uma melhor atitude diante da vida, diante de opiniões negativas, situações negativas, que cada vez mais te embrutece, te encarcera? Então vemos que Deus perdoa todos nós, mas o perdão dele é o quê? É a oportunidade da vida, oportunidade da existência e de ter um novo recomeço e passar por situações que nos façam suportá-la. Depois de suportar, vem entendê-la, compreendê-la de maneira pacífica e superar e ver, foi bom, valeu a pena, que eu cresci, eu desenvolvi. Assim como muitas vezes passamos por uma doença aflitiva e através da doença, da dor, do sofrimento, percebemos o mundo de maneira diferente, percebemos o outro próximo de maneira diferente. Mas foi a dor, precisou da dor para aquela situação. Precisamos passar por aquilo para ver isso já existia. Essa visão, esse mundo já existia, mas o nosso olhar não estava calibrado, não estava adequado, não estava focado de acordo para nós percebermos aquilo que estava do nosso lado, que estava em nossa oportunidade. Porque o destino, nós temos ele em nós. E o nosso livre-arbítrio vai caminhando e fazendo esse destino. Mas Deus deu, todos nós, Deus disse, todos nós iremos para a perfeição. E que possamos caminhar cada vez mais com segurança e firmeza e agradecer a Deus pela evolução e pelo processo de desencarnarmos e encarnarmos sempre, continuamente, até não mais haver necessidade. Porque, através da evolução, do nosso aprimoramento, estaremos cada vez mais com Deus, através dos seus ensinamentos, através das leis que regem todo o universo. Uma boa noite a todos. Muito bem. E agora vamos passar a segunda parte para Valéria Cristine. Boa noite a todos. E vamos dar continuidade a esse estudo que eu ainda falei com o Washington. Fica falando aí, porque ele começou assim, meia hora, daqui a pouco quando vê, está falando mais de uma hora, né, Washington? Mas a gente vai aos pouquinhos. E a gente vai dando continuidade aqui no Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo que a gente vai estudar aqui, que começa no livro 3º do Livro dos Espíritos, que é o primeiro capítulo, é o capítulo número 1 das leis morais. E está lá, a partir da questão 629, para a gente continuar nesse caminho aí, para a gente entender o que é o bem e o que é o mal. Aí Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E a resposta dos espíritos: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E como muito bem, o Washington frisou, é aquilo ali mesmo. Do tempo, a gente precisa do tempo, porque com o tempo a gente vai evoluir. Precisa da vontade, precisa do conhecimento e precisa do discernimento. Mas como é que a gente vai adquirir isso? Exatamente através do livre-arbítrio.
As nossas primeiras encarnações são muito, né? O instinto de conservação é o que nos mantém, é o que nos conserva. Então a gente tem aquela necessidade muito forte da alimentação, de se proteger. E com o desenvolvimento da nossa inteligência, com o discernimento que a gente vai fazendo do bem e do mal, a gente vai conseguindo adquirir, vai conseguindo caminhar nessa jornada aí, que o nosso destino é a perfeição. Mas para isso, como a gente viu aqui, a gente erra, a gente é imperfeito, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, onde nós, espíritos que aqui estamos, somos inferiores, temos essas paixões que num primeiro momento são importantes para nós, mas com a nossa vontade a gente tem que aprender a passar desse estágio, fazer com que o espírito tenha prevalência sobre a matéria, que o bem faça prevalecer, né? Esteja acima desse mal. Mas é necessário, né? Porque o mal, na verdade, é a nossa ignorância. Por isso que, como disse bem o Washington, não foi Deus que criou o mal, não. Ele é simplesmente isso aqui que a gente viu. É infringir as leis de Deus. Porque toda vez que a gente infringe essas leis, a gente sofre. Então, o mal, na verdade, pode ser considerado a ignorância da nossa parte a respeito dessas leis. É o nosso desenvolvimento como espírito que vai fazer com que a gente compreenda melhor, né? Porque as leis de Deus, elas são eternas, elas são imutáveis. Somos nós, espíritos, que vamos nos desenvolvendo para poder compreender melhor essas leis e aí fazer essa distinção do bem e do mal, né? O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Porque a gente é muito resistente, sim. E a gente tem que ter vontade de querer saber. E muitas vezes a gente não quer se encarar, a gente não quer admitir que é inferior, que é imperfeito, que é vaidoso, que é orgulhoso, porque isso dói em nós, isso fere o nosso amor próprio, então a gente não quer, mas enquanto a gente não se olha verdadeiramente como a gente não consegue deixar essas inferioridades, as inferioridades, essas paixões nos dominam, e o nosso trabalho como espíritos é o contrário, é fazer com que esse entendimento, esse discernimento seja cada vez melhor. E com isso a gente vai, com certeza, agindo também no bem, né? O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Jesus vos disse: vede o que querereis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Então, a gente tem essa medida mesmo. Como é que eu vou agir numa situação? Se coloca no lugar da outra pessoa. Vê como você queria que você fosse tratado, como você queria que você fosse ali respeitado naquela situação. Então, na maneira como você quer, é a maneira que o próximo também precisa ser tratado. A gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. Nas várias situações que nós temos na nossa vida, quando a gente está em dúvida do que a gente deve fazer, de como a gente deve tratar o outro, vamos perguntar, se eu tivesse na situação dessa pessoa, como eu ia gostar, como eu ia querer que as pessoas fizessem comigo. Aí a gente vai ter o parâmetro para agir com aquela pessoa. É assim que a gente vai desenvolver em nós o perdão, a indulgência, né? Ser mais brando no nosso julgamento, porque a gente julga com muita facilidade, a gente sabe muito bem resolver o problema do outro, mas enquanto a gente está perdido no outro, a gente está perdendo tempo com a gente mesmo, porque a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se voltar mesmo para nós, para ver realmente e agir, proceder com o outro da mesma maneira como a gente quer que as pessoas façam com a gente. Então é uma medida infalível, né? Como eles dizem aqui, ó, assim não vos enganareis. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra nele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta.
Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Olha que realmente que coisa interessante, né? Ó, quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Por isso que a gente sofre. Porque a gente infringe essa lei. Mas mesmo nesse sofrimento, mesmo nessas aflições que têm causas anteriores ou que têm causas atuais, ali está todo o remédio que a gente precisa. É isso que a gente tem que compreender e a gente tem muita dificuldade para aceitar isso. Muita dificuldade. A gente é muito rebelde, a gente não trabalha a resignação. Porque, primeiro, como a gente já vem aqui estudando na Gênesis, falando sobre Deus, se a gente compreende que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tudo, absolutamente tudo o que nós passamos tem a sua razão de ser. E se Deus é justo, a causa é justa. A gente nunca pode achar que está sofrendo por acaso, que não sabe por quê. A gente pode não ter uma clareza, mas se a gente está passando por aquilo ali é porque Deus está permitindo. E a gente nunca está sozinho. Nós somos sempre ajudados, sempre conduzidos no caminho do bem. Somos realmente carregados no colo. Mas a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende, não é que a gente vai ser poupado do sofrimento. É isso que a gente acha dentro do nosso comodismo, que a gente entender a reencarnação, a gente entender as causas anteriores, a gente vai ser poupado. Não, a gente não vai ser poupado, porque é o remédio amargo que a gente precisa. É a dose certa, na medida exata, naquele convívio ali com os nossos familiares, naquele núcleo. Está tudo certinho, o acaso não existe. Então, se a gente sofre, se a gente ultrapassa essa medida do que é realmente necessário, é claro que a gente sofre. Só que até nesse sofrimento está ali um grande bem, porque na hora que a gente está passando por situações complicadas, a gente realmente se penaliza, a gente tem que ter cuidado quando a gente passa por essas situações, para não trabalhar a autopiedade, para não trabalhar essa piedade, essa autopiedade que a gente tem de achar que a gente é o coitadinho, que a gente está esquecido. Nós não estamos esquecidos, nós não estamos desamparados em nenhuma hipótese, Então a gente hoje já tem a capacidade de compreender isso. E isso nos traz resignação, esse entendimento nos dá força, nos dá coragem, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar tudo isso, mas que a gente não está só. Porque Deus, Ele sabe, Ele permite que aconteça, mas permite com ajuda, né? Então a gente nunca está sozinho. Então toda vez que a gente ultrapassa esses limites, a gente sofre. Se a gente ouvisse aqui, né? Chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza, porque a gente sempre acusa, né, as coisas de fora e nunca se volta para dentro para achar, né, a culpa ou achar a fonte daquele nosso problema em nós mesmos. Isso a gente precisa entender. Aí continua aqui Kardec na 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Foi o que o Washington falou. Deus não poderia ter criado todo mundo já perfeito, colocado lá um chipzinho programado, né? Que seria bom pra caramba, né? O pai e a mãe, como ele deu o exemplo, chegar, a criança sem fazer bagunça, ser aquele ótimo aluno. Mas esse desenvolvimento a gente vai adquirindo. E Deus poderia ter criado a gente perfeito? Poderia. E por que Ele não fez, né? É a pergunta aqui, ó. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E olha a resposta dos espíritos. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal.
Eis porque existe a união do espírito e do corpo, né? E aqui está a finalidade da encarnação, né? Porque nós somos espíritos. Qual o objetivo da gente, né, de sermos espíritos e da gente vir para cá? Qual é a necessidade, qual é a utilidade da encarnação? De nós espíritos termos que assumir uma existência física, uma existência corpórea. É a do nosso aprimoramento. É única e exclusivamente para isso. Para entender, para nos aprimorar, para desenvolver o nosso livre-arbítrio. E com esse desenvolvimento, desenvolver também essa capacidade de discernir o bem e o mal. Está lá, ó, conhecimento e discernimento. Porque é assim. Isso o espírito vai de encarnação em encarnação. Até o momento em que não seja mais necessário para ele encarnar. Não que ele já vai estar evoluído. Não, é bom que a gente entenda isso. A encarnação ela é útil para o espírito, até o ponto que o espírito já esteja num grau em que ele já tenha adquirido experiência, que ele já tenha passado por provas, pelas expiações, que ele tenha merecimento para não precisar encarnar mais. Mas não significa com isso que ele virou um anjo e acabou, não. Ele vai continuar o seu trabalho, o seu desenvolvimento no plano espiritual. Ele só não vai ter mais necessidade de provar, de espiar, de ter contato com a matéria, porque ele já vai ter passado desse estágio em que a matéria influencia, né? Ele já vai chegar num estágio onde nós vamos chegar, do espírito já estar elevado, já estar acima dessa influência da matéria, né? Então é para isso que a gente está aqui. E é necessário, todos nós somos criados simples e ignorantes, todos nós. Partimos desse ponto e através desse desenvolvimento, dessa força de vontade que é individual, que é intransferível, a gente consegue, né, galgar outros patamares. As diferentes condições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme? Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Aí tem um comentário de Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. E o Washington começou falando muito bem, né, que a gente tem na nossa sociedade todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem que acompanhar, né? A televisão, a gente tem um exemplo aqui, né, as primeiras televisões, como é que era, né, preto e branco, aquela coisa que a gente passava, né? Até no programa você fez, né, fez uma menção à televisão, você ainda fez assim, aquela que a gente mexia. Hoje, olha a tecnologia aqui. Nós temos o celular que até bem pouco tempo a gente não vivia tranquilamente sem. Hoje em dia a gente não fica mais sem ele. Então são necessidades que a tecnologia, o desenvolvimento da nossa inteligência como espíritos, ela é necessária, ela se faz necessária. E exatamente esse desenvolvimento intelectual, essa busca pelo nosso conforto, pelo bem-estar, que vai gerando no homem esse desenvolvimento da inteligência, que consequentemente vai gerar um desenvolvimento moral. Mas nós precisamos compreender que nós temos tudo isso hoje no mundo, que tem que ser utilizado para o nosso benefício e para o benefício dos nossos irmãos também. Não é para manter a gente preso aqui, não, porque é isso que a gente também não tem entendimento. A gente quer ter o computador, a gente quer ter a televisão, a gente quer tudo ali que nos cerca de última geração, mas a gente tem que utilizar bem tudo isso e não ficar preso, porque senão a gente desencarna e fica pegado. Morre, quer ficar lá ainda no computador, quer ficar no controle remoto. Né? A gente tem que entender, a gente tem que vivenciar tudo isso, mas sempre aplicando isso para nós espíritos. A gente nunca pode perder de vista qual é a finalidade de nós estarmos aqui. Não é para ganhar dinheiro, não é para enriquecer, não é para ficar comprando tudo isso, não é para ter, é para ser. Ser o quê? Ser uma pessoa melhor, ser um espírito melhor. Ter é importante? Claro que é importante.
Como diz a Manel, se a gente pode hoje cozinhar no micro-ondas, por que vai ficar cozinhando no fogão a lenha? Se a gente pode andar de avião, por que vai ficar andando de carroça? Tudo evolui, a gente também tem que evoluir, mas entendendo que tudo isso que o mundo nos proporciona é útil, é importante, mas é do mundo. Porque o que a gente leva não é televisão, não é carro, não é dinheiro, né? Tem gente que até brinca que caixão não tem gaveta, e não tem mesmo, porque a gente vai levar para lá só o que tiver dentro da gente, só o que é da essência, só o que é do ser, que é do espírito, que são as virtudes, que são as qualidades, que são os vícios. Isso a gente vai levar, o resto vai ficar tudo aqui, né? Então a gente tem que ser do mundo, aproveitar tudo isso, mas entender que essas coisas são aqui, são daqui e aqui, elas têm que ficar, né? O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando comete, porque melhor o compreende. Então aqui a gente vê que o bem e o mal são relativos, claro, ao nosso desenvolvimento, porque muitas vezes a gente age com uma boa intenção e o resultado não é muito bom, não é o esperado, não é o que a gente queria, mas é o que tem que ser. Então ali realmente está todo um conhecimento, toda uma experiência que a gente vai adquirindo. O que vale sempre é a intenção. E quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é. Porque se a gente lida com pessoas na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nas várias oportunidades que a vida nos oferece, a nossa conduta, o nosso conhecimento, cada um, né, tem o seu, ele vai ser realmente levado em conta. Porque às vezes a gente age com uma pessoa, a gente quer ajudar, a gente faz tudo por aquela pessoa e a pessoa não quer, ela simplesmente se fecha, ela não quer ajuda, mas a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos buscando deixar aquele ambiente harmonioso, deixar aquele ambiente bem, é a nossa intenção. Então a nossa intenção é boa, o resultado pode não ser. É aquela história, só é ajudado quem quer ser ajudado. Mas mesmo assim a gente tem que se empenhar nisso, através do exemplo. Se a gente sabe mais, cabe a nós sabermos, e o espírita tem essa responsabilidade num grau muito maior, porque a gente tem muito mais conhecimento, às vezes, do que outras pessoas que nos cercam. Então a gente tem que ter realmente caridade, tem que ter indulgência com essa pessoa, porque a gente sabe. Então se a gente sabe, a gente é que tem que agir. E às vezes a outra pessoa não sabe, então a gente tem que respeitar. E através do nosso exemplo, da nossa boa conduta, quem sabe a gente não pode realmente ajudar aquela pessoa, mais às vezes até do que com palavras. Então a nossa atitude, a nossa postura como espíritas, ela realmente requer responsabilidade. Porque a gente tem que agir de acordo com o que a gente já conhece. Porque uma pessoa que age sem ter esse conhecimento, ela vai agir e está achando que está fazendo ali um grande bem. Ela pode estar fazendo até mal, mas ela está achando que está bem, porque é aquele conhecimento que ela tem. Então, ela vai ser responsabilizada na medida que ela sabe. E quanto mais a gente avança, quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é. Deixa eu ver, o desejo... Aqui. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. A gente pode ser realmente influenciado, como disse o Osho, a gente tem que realmente vigiar os nossos pensamentos, procurar estar numa frequência elevada, numa frequência do bem, mas muitas vezes nós vamos ser realmente influenciados por espíritos que realmente querem continuar ali com a gente naquela conivência, nos nossos vícios.
naqueles maus gostos, né? Nas nossas más tendências. Então a gente sempre tem espíritos que gostam, que vão nos influenciar, e a gente é sim falível, a gente erra, a gente é invigilante e a gente vai permitir. Mas até nessa aproximação que às vezes, nessa influência que a gente sofre desses irmãos desencarnados, tem um bem ali. Por que Deus permite que isso aconteça? Para a gente aprender. Para a gente aprender a ser mais vigilante, para a gente aprender a melhorar a nossa conduta. Então, muitas vezes nós sofremos influências que chegam até a casos de obsessão, de coisas mais sérias, mais graves, para que a gente aprenda, para que a gente, na nossa conduta, no nosso melhoramento, a gente ajude aqueles desencarnados. E aqui, ó, de novo, arrastamento, sim, eles podem nos levar, podem nos conduzir ao mal, a continuar praticando o mal. Mas irresistível, não. A gente pode resistir. Pode, deve e tem todos os recursos ao nosso alcance. Através da prece, através da boa conduta, através de observar como que a gente age, como a gente pensa. Então vamos lá, arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. São os espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva, né? Aquela passagem lá em que aquela viúva está lá dando um pouco do seu dinheiro, do seu óbolo, do pouquinho que ela tem, ela está dividindo com as outras pessoas. Então, o mérito é sempre realmente, como disse o Osho, no nosso desenvolvimento, do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de entender, que a gente vai ter os méritos. E Deus quis que assim fosse, porque Ele poderia ter criado a gente perfeito? Poderia. Mas Ele não quis, porque Ele não deu a nenhum de seus filhos privilégio, não. Ele dá a todos nós as oportunidades que são necessárias. E aqui a gente pode ir lá, ele faz aqui na 634, menção à questão 115, que é muito interessante, que até a princípio o Washington estava falando, eu falei, achei interessante a gente ler, porque exemplifica bem isso que a gente estava estudando. Vamos lá, 115, que fala sobre a progressão dos espíritos, né? Ó, progressão dos espíritos, já 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles as encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. E essa questão aqui, que a gente estuda, prova realmente a infinita sabedoria, a infinita justiça de Deus, porque nós somos criados, nós vamos sendo incumbidos das nossas tarefas, nós vamos evoluindo, depende de cada um de nós, mas nós não estamos sozinhos nesse processo. Mais uma vez, é bom que a gente lembre isso, porque toda vez que a gente estiver numa aflição, numa grande dificuldade, que a gente possa aplicar tudo isso aqui que a gente estuda nesse entendimento.
Meu Deus, se eu estou passando, se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, é justo. Então, tem a sua razão de ser. Me ajude, me fortaleça, porque a gente vai conseguir realmente atingir essa perfeição. É para isso que todos nós fomos criados. Mas depende de nós. Mais uma vez, né? Através do tempo, a gente vai evoluir, tendo vontade, conhecimento e discernimento, né? Muito obrigada a todos e boa noite. Muito bem, queridos. Nós estamos vendo que quanto mais a gente estuda o Espiritismo, nós vamos sempre batendo naquele ponto comum, que é o do autoconhecimento. Ninguém se muda, ninguém melhora nada, se não cair para dentro e descobrir quem nós somos. O que nós realmente devemos estar querendo, buscando. Quando a gente se autodetecta, se conhece e começa a perceber o que nós devemos fazer, aí nós começamos a mostrar resultados na vida. Caso contrário, nós vamos sempre sendo meros conhecedores das coisas ou armazenagem de informações, sem isso funcionar para a gente, não é? Então, o importante para todos nós que viemos ao Centro Espírita Friburguense é nós estarmos sempre atentos em relação a isso. Isso tudo que a gente aprende só faz efeito se nós pusermos isso para funcionar. E não é aqui no centro que se põe para funcionar, não. É lá na casa de vocês, na minha casa, na nossa vizinhança, onde a gente trabalha, por onde a gente passa. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Aqui nós viemos ter informações sobre isso. Lá fora, na vida comum, nós devemos fazer isso funcionar. É como os engenheiros, eles não vão para a faculdade aprender engenharia para serem engenheiros da faculdade. Eles aprendem para serem engenheiros do mundo. O médico a mesma coisa, o advogado a mesma coisa, o professor a mesma coisa. Então, o local onde se aprende, normalmente não é o local onde se aplica. Então, aqui nós viemos aprender com a doutrina espírita como nós devemos agir, como nós devemos colocar isso em funcionamento. E os resultados nós vamos obtendo com mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, mesmo que a gente esteja passando por problemas difíceis, por períodos de sofrimento, nós estaremos entendendo que esses períodos de sofrimento, que essas dificuldades por que estamos passando, elas fazem parte da nossa ação e reação, ou seja, daquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos que responder e passar, seja positivo, seja negativo. Ninguém escapa. Se é a lei justa e perfeita de Deus que a doutrina espírita vem revelar para a gente.